O comentário político de Josival Pereira. Olá, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Antes de falar sobre as eleições deste ano, tem movimentações em Brasília importantes, né? O senador André Amaral, que é primeiro suplente do senador Efraim Filho, presidente da União Brasil, fez um jantar em Brasília e você destacou que foi bastante prestigiado, né, É Josival? uma festa e tanto. Eu estava olhando as fotos. Estava, inclusive, agora no programa, na coluna Trocando Minutos da televisão, mostrei duas fotos. Primeiro, o prestígio. Só para você ter uma ideia, eram senadores de vários estados do Brasil, mas o futuro presidente do Banco Central, André Galípolo, que isso aqui é um cargo extremamente importante hoje em Brasília, ele estava prestigiando a festa. Isso foi por isso, inclusive, que a imprensa nacional acabou destacando esse prestígio do suplente senador Amaral, que fica no cargo até sexta-feira dessa semana, até sexta-feira, dia 18. Aí tá. Inclusive chamou o titular do mandato, Efraim, tirou foto ao lado de Efraim, ao lado de Galípolo, tá certo? Estava lá colocado. Chamou a atenção por isso, pelo prestígio de autoridades federais, de senadores, na festa do nordestino, que era o dia do nordestino, foi na semana passada. Agora chamou também a atenção, eu estava colocando a atenção aqui, rapaz, é uma festa muito chique mesmo, para poder lembrar do nordestino, tá? Aquelas coisas, as gravatas, os ternos, tava todo mundo muito arrumado, né? Tá muito diferente, muito diferente. Nada típico, né? Nada típico do que é o Nordeste. Claro que a comida deve ter sido típica, né? Carne de sol, baião, essas coisas. Pamonhazinho E tal. As comidas nordestinas. A comida. Mas o povo estava muito bem. Estava muito bem trajado para ser uma festa no Nordeste. Tá certo? Josival, ainda falando em Brasília, tem uma movimentação ainda muito intensa em relação à presidência da Câmara. A gente tem a atualização com a reportagem da Jovem Pan em Brasília. O presidente Lula se encontrou com dois adversários do deputado federal paraibano Hugo Mota nessa disputa pela presidência da Câmara. A agenda de Lula com Antônio Brito e Elmar Nascimento foi em Belém, no Pará, durante as celebrações do Círio de Nazaré. Bruno Pinheiro atualiza pra gente. Nesta edição de 2024, teve a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da sua esposa, a primeira-dama, Janja da Silva. Mas o que chamou a atenção também, em meio a este evento, reflexo da disputa pela a presidência da Câmara dos Deputados. Dois candidatos que disputam ali o apoio do Palácio do Planalto na intenção de se tornarem o sucessor de Arthur Lira, atual chefe, atual presidente da Câmara dos Deputados. Elmar Nascimento, ex-favorito de Arthur Lira, e Antônio de Brito, do PSD, de Gilberto Kassab, que inclusive disse à Jovem Pan recentemente estar otimista com o resultado das eleições municipais. No último dia 6 de outubro, eleições municipais que o PSD saiu vitorioso, aumentando aí um número expressivo, mais de 850 representantes dos municípios que foram eleitos na legenda do PSD. Antônio disse à Jovem Pan que acredita que o governo vai necessitar de alguém que tenha um resultado, uma expressão maior dentro do Congresso Nacional, na presidência da Câmara para as eleições de 2026. Então ele acredita, inclusive, ganhar o apoio do Palácio do Planalto e também que a eleição da Câmara haverá um segundo turno diante do número de candidatos e da polarização dos votos. Este evento serviu inclusive para registro de Omar, de Antônio de Brito ao lado do presidente Lula. Ambos estão disputando o mesmo apoio na tentativa de ser ali uma candidatura governista contra a candidatura de oposição, que é o nome de Hugo Mota, que vem recebendo apoio de Arthur Lira e do ex-presidente Jair Bolsonaro também. Apesar de uma disputa acirrada, a eleição da mesa diretora só vai acontecer em fevereiro de 2025. Mas os candidatos estão viajando diversos estados, eventos do agronegócio, eventos religiosos, justamente para fazer alguns acenos para os seus eleitores, que são os deputados, os colegas parlamentares, que na grande maioria se encontram em eventos como esse.
em Belém do Pará, no Círio de Nazaré. Agora aguardar qual será o efeito dessa articulação. O resultado só vamos saber em fevereiro de 2025. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Josival, nem os eventos religiosos escapam dessas articulações, né? O Mar Nascimento é deputado da Bahia, é baiano, do União Brasil. Antônio Brito é mineiro, está lá do PSD. E eles... engraçado que eles estão juntos, né? São dois candidatos. E desde que lançaram a candidatura de Hugo Mota, que os dois se juntaram e é ali bem pertinho um do outro, sempre se articulando e fizeram esse... foram para o Círio de Nazaré, sabiam que o presidente Lula ia estar lá e terminaram chegando junto para fazer foto conjuntamente. Por que aqueles dois estão juntos? É uma unidade deles dois para tentar levar a eleição para o segundo turno. União Brasil tem uma bancada boa, o PSD tem uma boa bancada também, e eles tentam atrair ali outras forças para tentar levar a eleição do segundo turno, e no segundo turno eles se juntarem com outras forças e tentarem então vencer Hugo Mota. E claro que a luta de Arthur Lira é tentar, se Arthur Lira já botou Bolsonaro, se bota Lula, então resolve-se a parada no primeiro turno, tá? Por aqui. Ontem a imprensa estava dizendo que, neste momento da disputa, e explica-se isso aí, o presidente Lula, por incrível que pareça, virou mais importante na disputa da Câmara do que o próprio Arthur Lira, que foi o grande articulador. Por quê? Porque a posição de Lula com o PT e com outros aliados pode realmente bater a parada e decidir a parada. Por isso que o pessoal está procurando Lula. Com relação à questão de Hugo Mota eu acho que está numa crescente, está interessante. A semana passada a imprensa, durante 2 ou 3 dias, todo dia Hugo Mota sai na imprensa, todo dia. E a tentativa é de minar. Só que o pessoal não tem conseguido ainda fazer acusações mais pesadas. A semana passada saíram 3 matérias dele, uma era a seguinte: família do candidato de Hugo Mota a presidente da Câmara domina a política do seu município há 100 anos. Acho que a família de Hugo Mota está há 100 anos dominando a política de Patos. E tem uma certa verdade, porque as famílias de Patos são misturadas. Então, claro que tem. Assume um ramo de um lado, fica a oposição, um grupo da família vai para a oposição, outro grupo vai para o outro lado. Então, assim, claro que a família vai crescendo, os parentes vão ficando mais distantes, mas de certa forma, Nóbrega está na política de Patos desde o início. A outra manchete era: na terra de Hugo Mota tem mais asfalto do que esgoto. Foi questão das emendas, né? Questão das emendas que vai para lá. Uma outra matéria foi que mulher e filhos de Hugo Mota tinham adquirido 5 milhões em imóveis nos últimos anos. Eu fiquei me perguntando se o Hugo Mota tem filhos já fazendo negócios com imóveis, que não tem. Se o Hugo Mota tiver filhos, tem filho, deve ser muito criança, muito pequena ainda. Mas aí a de hoje, de ontem para hoje, já é uma matéria que era assim: de onde vem a força de Hugo Mota? De onde vem a força de Hugo Mota? É uma matéria mais positiva na imprensa nacional. Então, o Hugo Mota tem realmente construído essa possibilidade da candidatura, e as negociações em Brasília são fortíssimas demais, são amplas. Imagina que tem uma negociação que é para o presidente da Câmara, hoje, Arthur Lira, do PP, ele ser ministro de Lula, ministro do governo Lula. Tá? Haveria essa articulação. Isso já vem, parece inusitado, mas não, Lula quer o centrão mais perto dele. E do outro lado, você tem um presidente de Câmara, que todos os ex-presidentes de Câmara não se dão bem lá em Brasília, mas você imagina, porque você tem um poder enorme, o poder que Arthur Lira teve nesses anos é fantástico. Aí depois você sai do poder e você desce para a planície, né? Vai lá para o plenário como qualquer um outro. Você desce do trono e vai lá para o plenário como qualquer um outro, tá entendendo? Então você fica meio inusitado, meio complicado, e ele fica tentando evitar isso, sair disso. Então ser ministro seria uma saída.
Tem vaga também no Tribunal de Contas, mas eu não sei se seria o perfil, mas muito provavelmente a articulação para Lira ser ministro do governo Lula. Vamos falar da disputa eleitoral agora aqui na Jovem Pan João Pessoa. Jovem Pan, eleições 2024. Foi adiado o anúncio do posicionamento do MDB do senador veneziano Vital do Rego sobre o segundo turno em João Pessoa. Haveria hoje esse anúncio às 11 horas da manhã, foi adiado para quinta-feira. Josival, nos bastidores é esperado esse anúncio. O MDB fez um vereador que já deu sinais de que ficaria na oposição a Cícero Lucena, consequentemente pode aderir a Marcelo Queiroga, mas é um senador da República e um partido importante, e o posicionamento que ficou para o dia que Bolsonaro vem aqui para João Pessoa. Mas pode ser também, mas veja bem, a eleição é importante, o apoio é importante de um partido do tamanho do MDB, saiu o segundo partido agora com mais de 800 prefeitos eleitos nacionalmente, perdeu essa posição para o PSD, sempre tinha sido em primeiro lugar nos últimos anos o MDB, mas eu diria que essa eleição, que esse anúncio é mais importante para a veneziana do que para os candidatos, né? Sim. Que o candidato que ele vai colocar. Porque está em jogo o futuro de veneziano para 2026. Olha só que situação ele se encontra, né? Olha os becos, né? Ele segue o PT, ele é aproximado de Lula, aproximado do PT. O PT e Lula vieram a Paraíba e adotaram a candidatura dele a governador em 2022. Tá? De lá para cá, o veneziano se faz inclusive porta-voz de Lula. É o primeiro a anunciar obras, benefícios, transferência de recursos para Paraíba. Então tem essa relação por cima com o governo Lula. E o governo Lula, claramente, o PT claramente aqui na Paraíba assumiu uma posição. Não a Queiroga e sim a Cícero. Então, se veneziano vem e diz assim, não, eu vou ficar com Queiroga, vou ficar com Marcelo Queiroga, ele cria uma fissura no relacionamento com o Partido dos Trabalhadores, com clareza, com certeza. Mas aí, para veneziano, olhando para 26, o que é que veneziano apoiar Cícero? Eu vou apoiar Cícero, vou seguir o PT. E o que é que sobra para veneziano em 26? Tem vaga para ele na chapa de João Azevedo, na chapa da situação, na chapa de Cícero? Tem vaga para ele aqui? Talvez não tenha, então não vale. Para veneziano, qual é melhor? Talvez o melhor seguir Efraim, Grupo Cunha Lima e tal, e está montada a chapa aqui na oposição, só que provavelmente seria ele e Pastor Sérgio Queiroz, né? A chapa da oposição. É melhor para ele, talvez seja uma chapa que apostando naquela história de a situação vai eleger um, a oposição vai eleger outro, sim, mas ele vai disputar com Queiroz, né? Queiroz, o bolsonarismo no estado inteiro. Então também não é muita vantagem, não. E afetaria o discurso também, né? Porque ele estaria ao lado de um bolsonarista nessa disputa, na mesma chapa. Mudaria todo o perfil dele, todo o perfil político de veneziano nos últimos anos, inclusive do MDB. Bom, mas ficar neutro, o que é que ajuda 2026 também? Então não ajuda muito. Então o veneziano está numa situação bastante difícil, bastante complicada para fazer essa definição. Talvez ele esteja ganhando algum tempo aí para poder fazer negociações a partir de Brasília e provavelmente com o pessoal do Partido dos Trabalhadores mesmo. Eu citei a situação de Bolsonaro porque na quinta-feira está prevista a vinda do ex-presidente aqui para apoiar Queiroga nesse segundo turno. Seria até difícil para a veneziana anunciar um apoio hoje ao PL aqui em João Pessoa. No dia que Bolsonaro está aqui na Paraíba, realmente seria um ponto fora da curva ali na trajetória política. Se eu não me engano, eu não estou com a nota, se eu não me engano, a nota dele diz, se você der uma olhada aí, ela diz assim, até quinta-feira, provavelmente, não sei se eu li errado, se eu descobri errado isso, se for um detalhe, se tivesse detalhe... Deverá ser feito até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira. Então, esse até a próxima quinta-feira pode ser antes. Terça, quarta, pode vir antes, tá certo? Eu lembro que quando eu li a nota rapidamente lá nos bastidores da televisão ali, eu vi esse até e achei que pode sair antes. Tá Geralmente certo? O senador fica
em Brasília, né, de terça a quinta, volta na quinta. Então, acho que por isso se colocou esse prazo, mas vamos aguardar. Agora, você citou rapidamente a posição do PT aqui, né, de ser contra Marcelo Queiroga, não necessariamente concordar com posições de Cícero, mas diante do cenário votar em Cícero Lucena. Dentro do campo, especificamente no PT, de Ricardo Coutinho, há divergências já formadas. Ricardo Coutinho, de fato, eu não posso dizer que ele não está assumindo posições política ideológica. Ele está dizendo, baseando minha decisão, é por isso eu sempre não são minhas lutas, eu quero uma sociedade assim, aí todos são a mesma história do bolsonarismo e tal. Mas claro que tem essa posição do Ricardo, mas o que faz Ricardo se definir aqui, efetivamente, verdadeiramente, não são as questões ideológicas. Não tem questão ideológica. São interesses próprios, né? Veja bem, Ricardo não tem como conviver com Cícero. Poderia até ter, mas é um adversário histórico. Ricardo se elegeu em 2004 batendo em Cícero. Era deputado, vereador e deputado, estou dizendo... Ele se elegeu em 2004, mas já tinha uma luta. 2024 já era o segundo mandato de Cícero. Então é de 96, como vereador, depois deputado estadual, com críticas duras a Cícero. E eu acho que de Cícero também tem mágoa. Cícero acabou tendo a operação da época que levou Cícero à prisão. Confraria. Então, e daí para cá tem um posicionamento de um lado e do outro. E tem João Azevedo do outro lado, que aí Ricardo tem não esconde uma raiva gigante de João Azevedo pelo rompimento por conta da operação. Da Operação Calvário, né, que foi o momento do rompimento ali, quando Ricardo também acabou sendo detido, sendo preso um dia na Operação Calvário. Então achava que o governo, Ricardo já acusou o governo de ter ajudado a Operação Calvário. Então, Ricardo não tem como fazer essa aproximação. Embora eu acho que nos bastidores, eu não sei, vamos acompanhar os bastidores para se revelar, mas o que é que aconteceu? Para a gente fechar esse caso aqui, enquanto Ricardo se pronuncia e diz: estou neutro, não vale, não voto em ninguém, não é isso que eu luto. Tem uma pessoa muito próxima dele, que é Márcia Lucena, que é ex-prefeita do Conde, ex-candidata a deputada, ex-secretária de Ricardo, enfim, que ela segue então a cartilha do PT e diz: eu vou votar em Cícero, o meu apoio é para Cícero, porque eu estou combatendo o fascismo, enfim, e o bolsonarismo. Então tem essa eu fiz no território, no terreiro de Ricardo. Eu fiz uma pergunta nos bastidores, vou repetir aqui no ar, porque eu acho ela importante. O peso de ter um cargo no governo federal. Márcia Lucena está no governo federal. Hoje Amanda não mais, mas pode retornar a qualquer momento, e Ricardo não. Isso pode ter influenciado na postura de Márcia em seguir estritamente o partido? Eu acho que sim. Você não pode estar... É difícil você estar bem próximo, dentro do governo, e você não seguir o governo. Não seguir a linha do PT, não seguir a história. Porque eu acho que não tem dúvida quando o que Gleisi Hoffmann disse foi sem vacilações. Apoio sem vacilações. Então, ok. Onde tiver um bolsonarista e do outro lado tiver qualquer outro candidato, é apoio sem vacilações. Então, eu não tenho dúvida disso que há um peso. Eu vi, inclusive, que o presidente estadual do partido, Jackson Macedo, compartilhou um vídeo do ministro Padilha, já anunciando apoio e pedindo voto a Cícero Lucena nesse segundo turno. Josival, você trouxe na sua coluna na TV, eu acho importante trazer para cá também, um levantamento do Instituto Terra de Direitos e Justiça Social, um ranking muito ruim, né, que é sobre violência política entre os estados do Nordeste nas eleições desse ano, e a Paraíba está figurando, né, entre os principais com esse tipo de violência. Foram 24 casos de violência política na Paraíba. No Brasil foram mais de 370 nesse mesmo período, contabilizando o ano todo, são 510 casos. O mais violento da história por estado. A gente tem esse recorte e a Paraíba figurando muito mal nesse ranking. Você tem São Paulo 50 casos, a Paraíba, você imagina, a população de São Paulo dá umas 10 vezes a da Paraíba, dá mais,
dá um pouquinho mais. E aí São Paulo com 50 casos, a Paraíba com 24. O Rio de Janeiro fica no meio aí com 32 casos de violência. Aí depois você tem o Paraná 17, Rio Grande do Sul 17, Pará 16, Amazonas 10, Mato Grosso 10. Aí os outros são menores. Você tem essa violência política, foram 10 assassinatos políticos, por natureza política, por briga política, por disputa política, inclusive um na Paraíba. Eu não sei se você se lembra acho que o caso foi em Mulungu, uma cidade pequena, onde uma pessoa matou outra com um revólver por uma disputa política de tiro de revólver. Era até parente lá do vice-prefeito, enfim. Mas teve 10 assassinatos no Brasil por natureza política. Atentados foram 100, inclusive quando fala de atentado, vários candidatos sofreram atentado. Lá em São Paulo, vereadores foram assassinados na reta final. Alguns tentaram simular e se deram mal, né? Se deram mal. Ameaças 138 e agressões diretas 54. 48% dos casos de violência envolvem contra negros ou pardos e 35% contra mulheres. Então, é um número ruim, é lamentável que a violência ainda esteja instalada ou esteja se instalando, ninguém sabe que esse instituto diz que essa foi a campanha municipal mais violenta, quando você olha o ano todo, mais de 500 casos, mais violenta do Brasil. E eu fico muito preocupado com isso. Todo mundo deve ficar preocupado com isso, porque não tem coisa pior. A gente tem notícias de violência em política, quem é do jornalismo sabe disso. O México é e ali é o crime organizado mesmo, que não tem isso não. Ele manda matar mesmo candidatos e é assustador. É assustador esse tipo de coisa. E eu, sobretudo, quando a briga é com eleitores lá na base. O eleitor bota na cabeça de brigar, de matar outro por conta de um candidato, né? Que no outro dia o candidato tá almoçando, jantando, se divertindo com o adversário e o eleitor na cadeia. Por conta disso, minha gente, acabar com isso. Por que é que você vai... Violência em família, violência entre amigos, violência por conta de política, minha gente, perdão, vamos acabar com isso, Josival, amanhã a gente volta a falar de política aqui no Jornal da Manhã, até lá. Só para fechar, né, Sim. na confusão do guia eleitoral de Campina Grande, né? Houve um corte no guia de Johnny Bezerra. Dá para tirar o programa todo, 5 minutos do ar, a confusão foi essa, só para as pessoas entenderem, foi na sexta-feira. A juíza eleitoral mandou cortar 30 segundos do programa. E o programa foi para a geradora responsável, que é a TV Itararé, a Rede Ita, e como era feriado, não tinha editor de imagem, o funcionário decidiu, eu não sei se foi só ele que decidiu, mas não botar o programa todo, o programa de 5 minutos. Então, 4 minutos e meio do programa. Grande prejuízo, né? E ele entrou já na justiça, Johnny Bezerra, os advogados entraram tentando a reposição do programa e não conseguiram, a juíza negou. Eu acho que eles vão recorrer ao TRE e eu não sei se tem situações, eu não consigo entender como é que haveria reparo dessa situação. Está havendo, as pessoas ficam levantando lá questões de natureza política, mas eu não sei se foi, enfim... Só explicando, a Rede Ita pertence à família Gadelha. Né? Tem o posicionamento lá em Bruno Cunha Lima, apoia Bruno Cunha Lima. O PSC, dirigido pela família Gadelha, está na coligação. Levaram para a política lá em Campina Grande. Mas é um prejuízo grande. E era a mensagem de Johnny no dia do aniversário de Campina Grande. Pois é, ficou a mensagem só de Bruno Cunha Lima naquele Coisas dia. da política da Paraíba. Até amanhã, Josival. Intervalo, a gente volta já.